que algumas pessoas iam ser derrubadas, aí eu cancelei, por isso que não está... Aqui está gravando já, tá, Ju? Agora entrou, agora foi. Beleza. Aí, tá então vamos lá, né, gente? Vamos começar esse bate-papo de hoje. Meio que dando uma sequência lógica, né, o que a gente já vinha falando, no último encontro a gente estava falando dos programas de pós-graduação na rede. Hoje a gente vai falar um pouquinho da presença da pesquisa na arte, em arte, sobre arte, nos IFs, né? A gente sabe, aí eu já vou começando com algumas coisas para instigar a gente sabe que tem sido difícil, principalmente agora após a emissão de 2 portarias pelo Ministério da Tecnologia, da Ciência e da Tecnologia, né, que direciona as verbas para algumas áreas na qual nós não somos esses privilegiados. Então, a gente já tem aí mais uma barreira para poder desenvolver as nossas pesquisas em nossos objetos, seja na dança, na música, no teatro, nas artes visuais. A gente sabe também o quão é difícil a gente ser visto por alguns colegas, por alguns gestores, né? O artista não como pesquisador, nessa dicotomia, quanto mais artista, menos pesquisador, quanto mais pesquisador, menos artista, isso é uma barreira que a gente tem. A visão também de que o objeto artístico, a produção de um objeto artístico não perpassa por uma pesquisa, né? Se você cria arte, se você faz de alguma forma algo que toca nesse extrato, você não está fazendo pesquisa. Aqui, por exemplo, em FMT, a gente tem muita dificuldade para inserir alguns projetos, principalmente por essa questão, né, de que você não consegue, por exemplo, gastar a verba que você tem em produções de objetos artísticos, que é a nossa pesquisa, é o que nós fazemos, né, que é uma forma diferente de conhecimento. Então, a gente vai ter 2 pessoas aí falando um pouquinho sobre a pesquisa, né, a gente vai começar... desculpa, Rita, tinha esquecido. Antes, a palavrinha da nossa presidente da nossa associação, a Rita, muito bem lembrado. Pode ir lá, Rita. Porque a gente tem o hábito sempre de começar com essa pequena fala sobre a associação, porque muitos colegas entram aqui nos nossos encontros e também temos, às vezes, alunos, como é o caso de hoje, alguns dirigentes de institutos, enfim, que não conhecem a trajetória, né, do nosso movimento até essa conquista, né, que foi a criação da associação, e o Arte Pronobis é uma iniciativa da associação, né, que visa justamente reunir os colegas, professores, docentes, alunos também, dos institutos federais que atuam como professores de arte, né. Essa associação tem por objetivo amparar movimentos, ações, discussões, e reunir os pares, né, com o intuito de fortalecer, né, essa rede de professores dentro dos institutos federais. Claro que não é apenas voltada para as nossas questões internas, tanto é que sempre temos estendido, né, os nossos convites, e a gente já está com uma novidade aí, né, para ser encaminhada, que é a questão do nosso canal do YouTube, onde a gente também vai trabalhar com as pessoas das universidades, professores das universidades, da iniciativa privada e de outras escolas públicas que também trabalham com ensino de arte ou que pensam no ensino de arte, né, no Brasil. É um prazer receber todos vocês aqui, a gente viu que tem pessoas novas, né, chegando, que bom que vocês estão vindo. Meu nome é Rita Mendonça, eu sou do IFB, né, Campus Brasília, estive 21 anos no IFG e agora estou aqui no curso de licenciatura em dança e estou também diretora nacional da associação. Se vocês quiserem maiores informações, né, sobre a associação, quiser fazer contato, a gente tem o Instagram, a gente tem aqui o chat, que eu vou pedir para a Ju, por favor, se você puder colocar o e-mail, né, de contato com a associação, e a gente pode esclarecer vocês de alguma dúvida ou alguma outra questão.
Gostaríamos de convidar também vocês, colegas, se quiserem promover um encontro aqui, a gente está aberto a propostas. A gente tem algumas pessoas já que estão agendando encontros desses aqui, né, para agosto, enfim. Então, se alguém tiver interesse, tiver vontade de encaminhar um bate-papo desse aqui com a gente no Arte Pronobis, é só entrar em contato com a gente nesse e-mail que a Ju acabou de colocar, e aí a gente troca as figurinhas, tá bom? Queria agradecer aqui alguns estudantes aqui do IFB que estão participando com a gente, a diretora-geral do campus Brasília também aqui do IFB participando. Enfim, é isso. Muito obrigada, gente. Vamos lá. Nessa pressa, né, a gente já ir para o assunto, uma coisa tão urgente, a pesquisa em arte nos IFs, né, acabei também esquecendo de me apresentar, gente. Eu acho que todo mundo conhece, né, a gente vê as carinhas conhecidas, acho que todo mundo está sabendo quem sou eu, né. Na realidade, eu sou o Paulo Sérgio, sou professor de música do IFMT, no campus avançado Sinop, né, estou hoje coordenador de pesquisa aqui no campus, por isso que eu tive essa incumbência de mediar aqui essa fala com os dois meninos, né, com o Elton e com o Arthur, que também estão envolvidos com esse âmbito dentro da nossa instituição, né, dessa rede. E agora, sim, vamos passar a palavra para o Elton Pereira, né, que ele é doutor em Educação pela Universidade de Santiago de Compostela, lá na Espanha, é licenciado e mestre em Música pela Escola de Música e Artes Cênicas da Universidade Federal de Goiás, é especialista em Tecnologias em Educação pela PUC Rio de Janeiro, e no Instituto Federal de Goiás, atualmente atua na licenciatura em Música e no mestrado em Artes. Ele tem experiência em educação musical, canto coral, metodologia científica e formação de professores. Publica livros e artigos na área de educação musical. Então, Eliton, a palavra é contigo, de 10 a 15 minutos, e aí a gente dá prosseguimento depois aos questionamentos e, enfim, pode falar. Gente, boa noite, então, a todos. Quero agradecer muito o convite, né, para participar dessa live com vocês. É uma honra sempre estar participando e trocando ideias aí com os colegas, né, da área. Então, quero agradecer o convite aí da Rita. Então, mando um abraço aí para todos, Paulo, Juliana e o Arthur também. E a todos que estão ouvindo. Quando me convidaram para falar um pouco aí sobre esse tema, né, eu pensei assim, gente, o que eu vou falar sobre esse tema? E eu falei, eu queria falar de uma forma geral, mas eu também queria ter alguns dados para poder passar para as pessoas, para a nossa fala ser um pouco mais fundamentada e ter algum direcionamento, né? Quando nós pensamos sobre a temática, né, nós sabíamos que a gente queria falar sobre a pesquisa em arte ou em arte e educação, porque a gente trabalha muito com essas duas áreas, né, interligadas dentro dos institutos federais. Então, acaba que eu vou falar um pouco sobre a minha experiência com pesquisa nessa área, né, principalmente na área de arte e educação, e também vou falar um pouco sobre um questionário que eu apliquei nessas últimas 2 semanas para os professores de artes dos institutos federais, e vou passar mais ou menos aqui quais foram as impressões que eu tive dessas respostas do questionário, né? Quais foram as dificuldades que os professores apresentaram e tudo mais. Bem, a minha experiência com pesquisa começou na graduação. Eu fui aluno de iniciação científica e fiquei aluno de iniciação científica boa parte da graduação, e depois, quando eu formei, eu já fui para o mestrado, e depois eu fiz especialização e concluí o doutorado ano passado, né, em 2019, e ultimamente o meu foco maior tem sido dentro da didática, métodos e técnicas de ensino de música, e também sobre formação de professores de música, né? Então, a minha experiência dentro do campo da pesquisa, ela estruturou bastante a minha carreira enquanto professor, né, enquanto artista, além da minha experiência também dentro do campo da prática da arte, né, do campo da prática da música, que é o meu caso. Então, eu acredito que essas questões estão muito interligadas na nossa vida, né, na nossa vida como professor de arte.
E quando eu passei o questionário, eu não pensei que eu ia obter tantas respostas e tantas participações, mas os colegas foram muito generosos, né, e eles participaram, responderam o questionário. Então, o questionário foi respondido por professores de artes, né, dos institutos federais, e 44% desses professores são da área de artes visuais, 34% são da música, 8% da área de dança e 9%, quase 10% da área de teatro, né? A gente teve um professor de uma área que ele colocou que é da área de História da Arte e o outro respondeu que é da área de Audiovisual, né? E a primeira pergunta que eu fiz para os professores foi se eles já desenvolveram, ou quantos projetos eles já desenvolveram de pesquisa dentro dos institutos federais. Então, a maioria dos professores, 30% dos professores, já desenvolveram mais de 3 pesquisas na sua atuação dentro dos institutos, né? E 26% desses professores já desenvolveram pesquisa, pelo menos uma pesquisa, e 18% desenvolveram 2 e 12% desenvolveram 3 pesquisas. Essa questão revela o que a maioria dos professores estão preocupados ou estão se dedicando ao trabalho de pesquisa dentro dos institutos federais, né? Apesar de todas as dificuldades que a gente tem em relação à área, e no final eu vou falar um pouco sobre essas questões também que foram levantadas pelos professores, né? As dificuldades e também algumas possibilidades, algumas propostas que os professores fizeram, né? Uma outra pergunta que eu fiz foi sobre o tipo de pesquisa desenvolvida pelos professores. Então, a maioria dos professores responderam, 80% dos professores, eles cadastram o projeto de pesquisa dentro do campus, né? Dentro do instituto. Então, a maioria dessas pesquisas, elas são cadastradas e 25% dos professores têm, aliás, 30% dos professores têm alunos de iniciação científica sem bolsa e 45% têm alunos com bolsa. Tem um número menor de professores que trabalham com pós-graduação, né? Apenas 10% trabalha com pós-graduação lato sensu e apenas 4% com pós-graduação estrito sensu. Então, a gente percebe que, além dos professores terem uma preocupação, estar sempre atuando com pesquisa dentro dos campos, a gente também tem uma pesquisa cadastrada, né? 80% dos professores cadastram as pesquisas. Uma outra pergunta que eu fiz também para os professores foi o que seria mais relevante dentro do desenvolvimento de pesquisa em arte ou arte e educação. Os professores responderam que o mais importante dentro dessa questão, né, das necessidades para se desenvolver pesquisa, para poder se desenvolver pesquisa dentro dos institutos, foi que os alunos, eles precisam de bolsa, né? Então, a bolsa para o estudante é uma questão muito importante, foi colocada em primeiro lugar pelos professores, e depois a questão do fomento para equipamentos, para laboratórios, para ateliê, e posteriormente fomento para evento e para publicação, né? A última pergunta que eu fiz para os professores foi sobre a situação dos espaços de incentivo para pesquisa em arte e arte e educação dentro dos institutos federais. Então, como que está a situação, né? A maioria, 50% dos professores disseram que é regular. Ela não é uma situação boa, mas também não é uma situação péssima, né? Ela é boa, ela ainda pode melhorar muito. 30% dos professores disseram que ela é boa e 18% disseram que ela é péssima. E, por fim, eu deixei um espaço para os professores fazerem comentários e fazerem outras contribuições, e os professores contribuíram com problemas, né, com dificuldades que a nossa área enfrenta dentro da pesquisa, né, pesquisa em arte e educação, e também eles colocaram algumas propostas. A primeira coisa que eles colocaram de dificuldade foi sobre questionar os motivos que levam à não atuação em pesquisa.
Por que que esse grupo de professores, né? A gente tem 80 professores que desenvolvem pesquisa e a gente tem um grupo aí que não desenvolve. Por que que a gente tem essa dificuldade, né, para atuar com pesquisa? A questão da carga horária, a gente não tem uma carga horária destinada para atuação em pesquisa, isso não é claro dentro dos institutos federais, não há uma clareza. E também não há espaços para o desenvolvimento específico de pesquisa, como laboratórios, ateliês. E a área de artes, foi o que foi falado pelo nosso colega, a área de artes ela tem uma dificuldade para ser vista como uma área de pesquisa, né? A gente é muito visto como uma área de extensão, como uma área de eventos, né? Mas a gente não é visto como uma área para se desenvolver pesquisa, para se investir em pesquisa. E muitos professores também atuam com pesquisa dentro do ensino, sem necessariamente ter um projeto cadastrado e ter uma sistemática, né? Bem, em relação àquilo que os professores colocaram como desafios, né, ou possibilidades que a gente tem aí pela frente, ou propostas, eu elenquei aqui 5 itens. A primeira questão da produção ser reconhecida e catalogada. A gente precisa de reconhecer qual que é a nossa pesquisa, catalogar quem são os pesquisadores, quais são as temáticas que os professores pesquisam, com que os professores estão preocupados, né, dentro das suas investigações. E, em segundo lugar, a questão da valorização da pesquisa em relação ao ensino e também em relação à produção artística, né? Em terceiro lugar, a questão do apoio institucional para o avanço de projetos que foram exitosos. Às vezes os professores desenvolvem pesquisa, têm bons resultados dessas pesquisas, mas a gente não tem um apoio institucional para poder levar essa pesquisa para frente, para desenvolver outras ações resultantes dessas investigações. Alguns professores colocaram a questão da necessidade dos editais, de editais específicos para a área de arte. A gente concorre com outras áreas aí, e como foi dito pelo colega, né, a ciência e tecnologia está privilegiando algumas áreas, né, em relação à área de humanas e muito menos em relação à área de artes. E por fim, tem a questão também do núcleo, teve uma proposta de criação do núcleo de arte e cultura institucional. E também uma outra questão que foi falada pelos professores foi a questão da necessidade da gente desenvolver pesquisas intercampus e pesquisas interinstitucionais para fortalecer, ampliar as nossas ações em investigação científica, investigação científica artística, né? Porque não é só científica, pode ser uma investigação artística, filosófica, artística científica ou apenas artística mesmo, né? Então, a síntese que eu faço dessa investigação que eu fiz com os professores é que nós temos algumas possibilidades, né? Nós temos aí, os professores, eles têm uma vontade de fazer pesquisa, eles têm um compromisso, né? Foi uma coisa que eu vi na minha pesquisa de doutorado, porque eu investiguei a produção doutoral em educação musical no Brasil. Eu encontrei 300 teses e eu fiz uma análise quantitativa e qualitativa dessas teses, né? Uma coisa que eu percebi, que eu acho que funciona para as demais áreas de artes, é que os professores da área, né, da área de educação musical, dentro dessas pesquisas, desse grupo de pesquisas que eu investiguei e que é representativo para a totalidade da produção da área, porque é a fonte da produção científica, né? Os artigos, eles vêm das teses, os livros vêm das investigações, elas começam ali nas teses, né? A produção bibliográfica. Então, uma coisa que eu percebi é que a maioria dos projetos de investigação, eles têm um compromisso social. A nossa investigação acadêmica, né, que pode ser artística, filosófica, científica, ela tem na nossa área, né, ela tem um compromisso social, ela tem uma busca por não um utilitarismo, mas por um compromisso de desenvolvimento da sociedade como um todo. Então, sempre são projetos vinculados à implementação de ações
em sua maioria, principalmente as pesquisas que estão vinculadas à ensino-aprendizagem, né? Então, eu acredito que nós temos um cenário de professores comprometidos com a área, mas nós não temos um reconhecimento nem institucional, a gente não sabe ainda, a gente não tem catalogado ainda qual que é a nossa investigação, e a gente tem um cenário aí que é um cenário sociocultural aí pela frente de cada vez mais aumentar os nossos desafios, né? Nossos desafios, as nossas dificuldades, parece que elas vão cada vez mais serem maiores em função desse cenário social que a gente está enfrentando aí no Brasil e no mundo, né? Então, a gente tem, por um lado, um grupo de professores, né? Nós somos um grupo de professores comprometidos com a nossa área, comprometidos com a produção, mas a gente tem ainda muitos desafios para poder fazer essa produção ser reconhecida e desenvolver melhor as nossas ações e ampliar, e isso poder gerar resultados mais visíveis, né? A gente precisa de mais visibilidade. Eu acredito que a nossa associação, ela contribui nesse sentido aí, entende? Dar voz e dar visibilidade para aquilo que os professores de arte vêm fazendo no Brasil. Tá joia? Falei demais? Falei muito? Quanto tempo eu tenho ainda? A gente ainda tem aí em torno de uns 4 a 5 minutinhos. Não, pois é, então eu vou passar a palavra para os nossos colegas e deixar mais espaço para as perguntas. Tá joia? Então foi essa a minha participação primeira aqui com vocês. Oi, gente, cai minha internet. Coisas acontecem, né, nesse momento. Então, a gente vai deixar, então, as perguntas para o final, e a gente passa agora a fala para o nosso colega Arthur, né? O Arthur, ele possui mestrado em música, com ênfase em educação musical pela Universidade Federal da Paraíba, na UFPB, graduação em música, licenciatura na Universidade Federal de Pernambuco, atualmente é professor de música do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, no campus Nova Cruz, ocupa a função de coordenador de pesquisa e inovação no mesmo campus, é pesquisador do grupo de pesquisa, formação e atuação profissional de professores de música, pertencente ao Departamento de Música da UFPE, já atuou como professor de música no Instituto Federal da Paraíba, em 2 campos, no Princesa Isabel e no campus Monteiro, bem como professor de arte na Prefeitura de Ribeirão Preto, lá em Pernambuco, nas prefeituras também. Atuou como pianista correpetidor do Conservatório Pernambucano de Música, lá em Pernambuco, e desenvolve projetos de extensão e pesquisa relacionados à música e à cultura, e também interligados à área de educação. A palavra agora é contigo, Arthur. Boa noite a todos, boa noite. Deixa eu logo dizer a vocês que esse meu sotaque pernambuquês ou pernambucano aqui, às vezes, por vezes eu falo muito ligeiro. Então, vocês me corrijam se eu estiver falando um pouco ligeiro, certo? Porque aí essas coisas me deixam meio aperreado. Aí eu termino falando um monte de coisa de vez. Mas aí vocês me corrijam, viu? Se eu estiver falando muito ligeiro, viu? Peçam para eu falar devagar, que eu vou e falo devagar. Veja bem, não será minha pretensão aqui fazer uma explanação geral de alguns editais, né, que podem servir como apoio, mas também fazer algumas provocações que, a partir da minha prática como coordenador de pesquisa, e essa vivência, ela deixa a gente um pouco mais antenado no alcance da nossa própria área. E vocês vão ver isso em alguns exemplos que eu vou dar. Eu vou colocar aqui uma apresentação para vocês, bem simples, né? Através de slides. Aí me diz aí, viu, Paulo Sérgio, se vai aparecer. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver que a gente fez o treinamento. Deixa eu ver aqui. Pronto. Deixa eu entrar aqui. Estão vendo aí? Sim, Arthur, está aparecendo. Apresentação de slides. Deixa eu ver aqui. Sim. Deixa eu ver aqui. Eu aperto F o quê? F7, F5, né? F5, né, normalmente. F5, deixa eu ver aqui. Não está aparecendo. Lá no canto superior, Arthur, tem uma telinha com um play, lá na parte superior. Deixa eu ver aqui agora. Eu apertei outro botãozinho aqui que pode ser
e vá para a apresentação dos slides. Pô, rapaz, não tá... Ah, vem, foi agora, pronto. Pronto, beleza. Então, pronto, gente, aí vamos falar alguma coisa sobre essa pesquisa em artes. E, veja bem, nós somos, digamos, atrelados a 3 eixos norteadores, né? 3 eixos norteadores das nossas demandas. Nós estamos atrelados à questão do ensino, né? E aí estamos, literalmente, fincados na questão da sala de aula, né? As turmas, etc. e tal. Aí a questão da pesquisa, e aí vem a investigação, a busca do conhecimento, construção do conhecimento, e a extensão, né? Que é essa atuação com a comunidade, com os trabalhos além dos muros dos institutos, das escolas, né? Então, ensino, pesquisa e extensão, esse é o nosso foco. E, vendo a questão da atuação, as possibilidades de atuação na pesquisa, os exemplos do IFRN, eu venho trazer aqui, vou dar alguns exemplos aqui. O primeiro exemplo que eu vou dar é os exemplos do edital do CNPq. Esse edital aqui, edital 6 desse ano, né? O PIBIC, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, que ele é um programa voltado para o desenvolvimento do pensamento científico e iniciação à pesquisa de estudantes de graduação do ensino superior. Esse é o primeiro que eu quero dar o exemplo. O outro é o PIBIC-EM, PIBIC Ensino Médio, Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica para o Ensino Médio, que é um programa voltado para o desenvolvimento do pensamento científico e iniciação à pesquisa de estudantes de cursos técnicos de nível médio. Esse é o segundo exemplo. O terceiro exemplo é o nosso edital aqui. Como aqui está muito grande, está falando muita coisa, basta dizer a vocês que esse edital aqui, ele é dentro do plano de ação do IFRN, e está dentro do nosso PDI. Então, a gente faz esse fomento, né? É um edital que visa o pagamento de bolsas de estudantes, né? E, através desse edital, todas as áreas, né? Tanto as áreas técnicas como as áreas chamadas propedêuticas, incluindo a arte, pode tentar aí participar desses projetos. E logo mais eu vou falar mais um pouco dessa participação da área de arte, das 4 linguagens e até outras mais sub-áreas dentro das 4 áreas, né? Artes visuais, dança, música e teatro, artes cênicas, dentro de todos, pode participar de todos esses editais aí. Então, esse aqui é o edital interno do IFRN, que todos podem participar, como eu disse. Os objetivos desses editais, eu vou colocar aqui, vou pontuar, dentro do CNPq e também dentro do nosso, né? O nosso me parece que se deriva daqui do CNPq. E quais são os objetivos? Contribuir para a formação de recursos humanos para a pesquisa, fortalecer o processo de disseminação das informações e conhecimentos científicos e tecnológicos básicos, desenvolver atitudes, habilidades e valores necessários à educação científica e tecnológica dos estudantes do ensino médio ou graduandos, porque, como eu mostrei, PIBIC e o PIBIC-EM. Estimular pesquisadores produtivos a envolverem estudantes da graduação, e aí eu esqueci de colocar da graduação e dos cursos técnicos, nas atividades científica, tecnológica, profissional e artístico-cultural. Aqui vocês estão vendo, ó, artístico-cultural. Então, aqui dá-se a entender que as pessoas podem participar dessas atividades, esse estímulo a essa participação. Mesmo aqui, para nós que somos da área de arte, fica subentendido que pode ser, não é participação artística, mas aí vamos pensar nessa questão, nessa atuação aí, artístico-cultural, como também tendo a arte aí dentro dessa participação, a pesquisa em arte aí dentro. E a última é proporcionar ao bolsista, orientando por pesquisador qualificado, a aprendizagem de técnicas e métodos de pesquisa, bem como estimular o desenvolvimento do pensar científico e da criatividade decorrentes das condições criadas pelo confronto direto com os problemas, né, da pesquisa. Aqui está travando aqui, eu não estou podendo ver o restinho aqui, está escrito. Com os problemas, eu não estou vendo. Bom, eu vou dar um exemplo aqui, bem específico aqui para vocês, nosso aqui do IFRN, que nós tivemos um edital puramente aqui, ó, submissões de projeto de pesquisa e inovação nas áreas de arte, lazer e esporte. Isso foi, gente, logo no começo da minha, quando eu comecei na coordenação, eu entrei em 2016, e aqui nós tivemos esse edital. Eu aperriei lá o meu pró-reitor de pesquisa, eu digo, rapaz, o que é que falta para vocês colocarem um edital em arte? E aí eu aperriei eles lá e colocaram aqui esse edital. Mas aí depois não colocaram mais, e aí eu fiquei danado da vida, porque podiam colocar mais, e colocaram só esse aqui. Mas depois eu vou aperrear de novo para colocarem mais de novo.
E aqui está aqui os objetivos desse edital aqui nosso, lá em 2016. Estimular o desenvolvimento de pesquisas na área de arte, lazer e esporte e difundir o conhecimento gerado por meio de publicações, visando contribuir para a consolidação da pesquisa na instituição. Gente, vocês podem perguntar, por que um edital que colocaram logo isso? Arte, lazer e esporte. Porque o pessoal da educação física também já estava reivindicando. Quantos projetos, Arthur, foram contemplados? Foram 7 projetos. 7 projetos com bolsa. 7 projetos com bolsa, dos quais 4 foram na área de arte e 3 é que foram na área de lazer e esporte. O outro objetivo, gente, está aí. Despertar a vocação científica e estimular a formação de novos pesquisadores na instituição, nas áreas de arte, lazer e esporte, por meio da participação de docentes e discentes em projetos de pesquisa e inovação. Esse terceiro objetivo aqui não foi muito feliz, não, mas aí ele tinha esse objetivo, mas não conseguiu atingir. Fortalecer os núcleos, grupos de pesquisa certificados pela instituição nas áreas de arte, lazer e esporte. O meu foi lá no núcleo lá do Agreste. Eu não tenho grupo de pesquisa na área de arte lá em Nova Cruz, mas bem que eu deveria, né? Criar um pouquinho de vergonha na cara e fazer um grupo de pesquisa. E o último aqui, estabelecer a pesquisa como princípio educativo, valorizando o diálogo entre a pesquisa, o ensino e a extensão. Então, sempre é o foco, né? Fazer essa triangulação, esse diálogo com essa tríade aí. Bom, o diferencial para pensar a pesquisa em arte e pesquisa sobre arte. Muito interessante. Esse edital que eu mostrei a vocês, o edital 12 de 2016, do IFRN, ele coloca: a pesquisa em arte pode ser desenvolvida a partir de diferentes linguagens, a saber, artes visuais, teatro, música, dança e suas interrelações. Dessa forma, diferenciamos pesquisa em arte e pesquisa sobre arte. Preste bem atenção. Pesquisa em arte e pesquisa sobre arte. Dito isto, entendemos por pesquisa em arte aquela realizada pelo artista pesquisador a partir do processo de instauração de seu trabalho. Então, aqui eu entendo que o artista pesquisador... Eu fiz a minha pesquisa, vocês perguntam, qual foi a minha pesquisa? Foi sobre a música na roda de capoeira, lá em Nova Cruz. Eu investiguei sobre isso aí, a música na roda de capoeira. E aí eu me coloquei como artista pesquisador. Foi uma pesquisa sobre arte aqui, né? Aqui, essa questão aqui, pesquisa em arte, no caso. E o outro tipo aqui, pesquisa sobre arte. Toma como objeto de estudo a obra de arte, análises pontuais, diálogos entre arte e tecnologia, história da arte e inserção da arte nos diversos contextos. Certo? Então, vocês estão vendo aí a diferença, né? Fazer devagarinho novamente. Pesquisa em arte, aquela realizada pelo artista pesquisador a partir do processo de instauração do seu trabalho. E pesquisa sobre arte, toma como objeto de estudo a obra de arte, análises pontuais, diálogos entre a arte e tecnologia, arte e história da arte, inserção da arte nos diversos contextos. E aí, eu venho perguntar a vocês, colocar aqui algumas questões em aberto. Como é que nós vamos resistir diante dessa pandemia que nós estamos vivendo? Quais as expectativas durante e pós-pandemia? Agora, muitos professores estão correndo atrás dos editais. A exemplo do IFRN, muitos estão cadastrando seus projetos das diversas áreas. Estamos com bastante aí, estamos com 3 editais abertos. Aliás, estamos com 5 editais abertos. PIBIC é M, PIBIC, ações afirmativas, e o outro que eu mostrei, o edital 4, que é o edital com fomento interno nosso. 5 editais, está todo mundo correndo agora atrás de bolsa. Só o PIBIC, ensino médio, nós temos 77 bolsas para estudantes de nível médio. E cada projeto vai ser contemplado com até 3 bolsas. Até 3 bolsas, né? Tendo 3 bolsas. Também a bolsa é pequenininha, R$100, mas aí já é um estímulo para o aluno. O PIBIC já é R$400. E o nosso edital, o edital nosso, o edital 4, que é com fomento interno, R$300. PIBIC, 1 ano de duração. E o outro edital, o edital nosso, 7 meses de duração. E aí, vai dar para fazer uma pesquisa de 7 meses durante esse período de pandemia e pós-pandemia? Será que vai ser possível nós publicarmos? São questões que eu mesmo não tenho resposta. E a última pergunta que eu coloco aqui. De que maneira estamos defendendo a pesquisa em e sobre arte, enquanto espaço de resistência? Né? Eu coloco isso aqui para vocês.
Por que eu digo isso aqui? Estou querendo entrar aqui, gente, novamente para ver a tela aqui com vocês. Pronto, estou vendo. Estão me vendo, né? Novamente? Pronto. Então é o seguinte, eu coloco aqui para vocês. Nós somos seres iluminados, né? No IF. Nós temos que ser artistas dentro e fora do IF. Muitas vezes somos tidos, entre aspas, como animadores de festa. Mas e a nossa tríade aí? E a visão das demais áreas sobre nós? Será que eles veem a gente com tanto respeito quanto veem outras áreas? Eu já vi alguém dizer, os palhaços da área de arte aqui, muitas vezes servem para animar o evento. Uma diretora numa escola municipal que eu trabalhei há anos atrás, quando ela me viu chegar, Arthur, forme um coral aí, ela me viu, você é professor de música? Sou. Ah, então forme um coral aí para você atuar. Eu disse, eu tenho outras coisas para fazer. Eu já tinha mestrado já quando entrei nessa escola. Então, como é que se diz? Eu fiz lá, eu coloquei o plano de aula lá, coloquei uma bibliografia imensa, e aí essa diretora, quando olhou o plano de aula assim, para um coral, e viu lá e se reduziu à ignorância dela. Então, eu acredito que nós podemos mostrar esse espaço da pesquisa em arte, mostrando competência, mostrando que também nós sabemos. Nós fazemos pesquisa, arte é conhecimento. Mas aí, nós precisamos fazer, o que eu quero sugerir aqui, e colocar também como um espaço de fala, para os demais colegas, para complementar, esse espaço de resistência nosso, enquanto área também de pesquisa, que nós possamos mostrar competência para os demais, os nossos pares, das demais áreas das propedêuticas e das demais áreas técnicas, que nós possamos fazer uma advocacy da nossa área, defender nossa área, mostrarmos o conhecimento que é construído. A arte é importante para a vida? É importante para a vida, mas aí nós da música, Paulo Sérgio, os demais aqui, Júpiter, os demais, Dr. Wellington também, a gente não pode cair naquele discurso que alguns colegas, né, sem querer, querendo, às vezes até por inocência, alguns colegas de outras áreas, né, não, a música é bom para a vida, porque a música é uma linguagem universal. A gente não pode entrar nessa. A música não é uma linguagem, a música é uma linguagem socialmente construída. Agora, o que ocorre é que muitos de nós falta fazer esse advocacy, mostrar o trabalho, fazer essa inter-relação entre extensão e pesquisa, muitas vezes, nos falta isso para nós. Um minuto, Arthur. Muitos de nós se sentem sufocados, né, para fazer a pesquisa. Então, já terminou meu tempo, não foi, Paulo Sérgio? Falta um minuto. Eu deixo aqui, né, tá perguntando aqui, alguém já está fazendo uma pergunta que eu vou responder já e já vou anotar, né? Mas que nós possamos fazer uma advocacy, nós possamos mostrar através dessa participação nesses editais, porque esses editais, eles dão oportunidade para quem é de arte participar, editais do CNPq, editais internos, eles dão oportunidade para a gente participar, e muitas vezes somos nós que não participamos. Temos medo das outras áreas? Não, eu defendo a arte e a música como espaço de conhecimento também. E vou lá, agora eu vou escrever bem, eu vou mostrar bem um projeto, eu vou colocar lá o plano de desembolso todo corretinho, eu vou especificar meus objetivos, eu vou colocar as metas, as atividades, vou pontuar tudo direitinho, igual modo às áreas técnicas. Eles fazem isso e eu, em arte, também posso fazer isso. Certo? Então, é isso que eu defendo aqui e deixo para vocês, né? Daqui a pouco o pessoal que está anotando as perguntas vai me passar aí, eu vou anotando já, viu? É isso, obrigado aí a oportunidade. Obrigado, Arthur, pela fala. Então, agora a gente vai abrir para as perguntas, né? Eu tenho algumas também para fazer, mas eu vou deixar a Kênia já trazer, porque eu já vi que rolou algumas, né, Kênia? Então, se você puder falar para a gente aí já as perguntas. Boa noite, gente. Eu tenho uma questão aqui direta para o Wellington, que diz o seguinte, é da professora Luciana, que ela quer saber como seria possível organizar um banco de pesquisas de artes nos IEFs? Essa é uma questão diferente das demais, eu gostaria que o Wellington respondesse para a professora Luciana primeiro. Seria possível organizar um banco de pesquisas de arte nos IEFs? Ok? Já posso responder agora ou a gente deixa as perguntas, junta todas as perguntas? Eu gostaria que você agora, respondesse essa Bem, primeiro, eu porque as demais são diferentes.
Tá, joia. Não, eu acredito que é possível, sim. Nós temos hoje 2 bancos de dados, né? Que são, a gente tem um banco de dados no Ministério da Educação e a gente tem um outro banco de dados que é do Ministério da Ciência e Tecnologia, onde tem todas as teses, a gente tem todas as teses e todas as dissertações desenvolvidas no Brasil. Quando eu entrei no doutorado, eu tinha um outro projeto, porque eu não tinha, eu tinha entrado nesses bancos de dados, né, nesses bancos de dissertações e teses, e eu percebi que eles estavam incompletos. E lá durante as disciplinas, né, lá na pós-graduação, quando eu voltei, né, depois que eu tinha concluído as disciplinas, eu percebi que os bancos de dados estavam atualizados. Então a minha pesquisa mudou completamente, porque a gente tem acesso à nossa produção. Isso é muito legal, né? As pesquisas que foram desenvolvidas da década de 90 para trás, até 1990, a gente tem uma dificuldade de encontrar, porque a gente não tinha tecnologia para poder digitalizar, né, o material. Mas hoje a gente tem acesso a esse material e se a gente não conseguir fazer uma construção de banco de dados, né, interna dentro do Instituto em relação aos projetos cadastrados na área de artes, por via dos campos, né, da GPEX, né, que é a coordenação de pesquisa, né, a gerência de pesquisa, a gente pode fazer fazer talvez uma parceria com as bibliotecas, né, ou então a gente pode fazer também um contato direto com os professores, né. Eu tinha perguntado para uma colega no nosso grupo lá do WhatsApp, dos professores, quantos professores nós temos. E eu fiquei surpreso quando ela me disse que nós somos cerca de 800 professores. Então, assim, nós somos um grupo muito forte, né? No mínimo. Um grupo muito forte, é uma coisa muito significativa. Em educação musical, eu encontrei 300 teses. Então, se nós somos 800 professores, é claro que a maioria é de artes visuais, mas assim, é um grupo muito forte, né? Eu fico pensando assim, do que nós somos capazes, né? O professor colocou aí, nós somos capazes, a gente tem que ser capaz de construir um projeto bem escrito, e de propor, e de correr atrás, porque nós não temos nada aquém, né? Para ficar aquém em relação às demais áreas. Eu acho que é possível sim essa construção, eu acho que seria uma contribuição muito interessante se um pesquisador se dispusesse a fazer esse estudo de levantamento, né? Como eu fiz um estudo de levantamento agora, então eu sou até suspeito para falar sobre a minha curiosidade, né? Para poder saber o que os professores estão desenvolvendo de pesquisas. Obrigada. Na sequência, e tem a ver também com pesquisa, só que essa questão também é da professora Luciana, segue para os dois, para o professor Arthur e Elton. Ela questiona o seguinte: é possível fazer pesquisa conjunta entre os professores de IFs distintos, nessas 2 apresentações que vocês fizeram, em arte ou sobre arte, ou mesmo nas questões do seu levantamento de pesquisa, professor Elton? Como seria isso? Para os dois. O Elton vai responder, eu posso responder? No caso do IFRN, é possível, sim, fazer em IFs distintos. Digamos, eu quero fazer uma pesquisa e Elton queremos fazer uma pesquisa juntos. E aí é possível, sim, fazermos, né? Os editais do IFRN, eles permitem que a gente faça essa parceria, né? De instituições externas, né? Agora, acredito que muito mais essa questão burocrática, que é fácil de resolver, quando a gestão ela também ajuda, mas também quando o foco e quando a contribuição para, eu acho que, ampliação e compreensão da complexidade da nossa própria área dentro dos contextos. Porque, veja bem, eu trabalho num contexto do Nordeste. Aqui prevalece o forró, o frevo, o baião e vários outros estilos, né? Se você eu coloco uma música clássica,
os alunos ficam vislumbrados. Eu trago os alunos para uma aula de campo, que agora acho que vai demorar, para eles verem um ensaio da orquestra sinfônica, ficam encantados, porque nunca viram isso, né? Então, eu tenho, vendo essas particularidades, eu tenho espaço para trabalhar, fazer uma pesquisa aí, por esse gosto dos alunos, eu estou dando um exemplo aqui para vocês, só para vocês verem a dimensão, que tanto eu posso trabalhar essa questão da cultura musical brasileira, da música popular brasileira, quanto da questão da música erudita. Então, eu tenho um espaço aí amplo. Então, por isso que eu coloco a questão do foco da complexidade do trabalho diante do contexto que cada professor trabalha. E vai depender desse diálogo aí, como ver. Mas tem outras realidades que eu não sei aí como é. Aqui, pelo menos a minha realidade, Rio Grande do Norte e Paraíba, quando eu fui professor substituto no campus Princesa Isabel em Monteiro, quando eu levava um vídeo mostrando o ensaio de naipes, as particularidades, né? A diferença dos naipes, de um sopro madeira, um sopro metal, por exemplo, os alunos ficavam encantados porque eles não sabiam, eles nunca tinham visto isso, né? Então, também, quando eu explico alguma coisa da historicidade, então eu estou fazendo aí um link entre o ensino e a pesquisa para você ver quanto pano para as mangas a gente tem, né? A depender da visão dos pesquisadores e também da junção aí, o que é que o edital, o que é que a gestão também, ela pode ajudar para o bem ou para o mal, né? Pode também acabar com tudo, desgraçar tudo de vez e não ajudar nada. Desculpem o palavreado, mas é a verdade. Pode ir, Eliton. Opa, tá me ouvindo? Bem, gente, eu acho que não é só possível, como é urgente, né? Uma das questões que eu percebo que eu percebi dentro da pesquisa em educação musical, e que eu já coloquei também em algumas falas que eu já fiz, é que nós temos a necessidade da criação dos núcleos de pesquisa, de fortalecimento dos núcleos de pesquisa, né, em arte. A gente tem um problema dentro da instituição, né, dos institutos federais, que é a questão do isolamento dos professores. Então, geralmente é um professor por campus. Às vezes o professor, quando ele não desenvolve pesquisa sozinho, é salutar, claro, que ele desenvolva pesquisa com outros professores de outras áreas, né, história, professores da antropologia, pesquisas dentro da área de humanas, né, ou filosofia. Então, é salutar, mas como a gente tem, eu acredito que a gente tendo associação, a gente pode refletir mais sobre a possibilidade não só da criação dos núcleos de pesquisa com participações interinstitucionais, assim como também no grupo de estudo e também da relação dos professores, né, da criação de pesquisas entre institutos federais, com a participação de professores das federais, né, das universidades federais, participação de pessoas da comunidade externa, escolas principalmente, né? Eu digo isso porque eu trabalho com formação de professores, e grupos de arte e cultura, né? Na comunidade externa como um todo. E a gente precisa fazer esse fortalecimento, essa reflexão dentro dos nossos eventos. Eu sei que o nosso evento tem feito as comunicações, né? A gente tem que pensar na publicação dos anais, e uma questão que eu não sei se já está sendo pensada, mas a gente tem que pensar, que é a questão da criação de uma revista nossa, né, geralzona. A gente teve agora a criação de uma revista, acredito que os professores da live anterior falaram sobre a criação da nossa revista aqui de um grupo específico, não sei se eles falaram, mas a gente tem essa revista agora, a revista da área de arte. Eu sei que a gente tem revista da área de educação aqui no Instituto Federal de Goiás. A gente precisa de ter, como eu falei anteriormente, de dar visibilidade para os resultados das pesquisas, né? Então, eu acredito que é uma questão urgente a gente pensar essa participação. E em termos, se fosse talvez alguns anos atrás, a gente talvez não pensaria tanto assim, mas não só por causa da nossa situação de pandemia, mas em função principalmente da questão dos recursos que nós temos hoje, da possibilidade de estar fazendo sempre esse contato com pessoas
que não estão necessariamente presencialmente, né, no mesmo lugar. Então, eu acredito que é possível e também que é uma questão extremamente salutar, extremamente importante. Isso fortalece os projetos, torna os projetos muito mais robustos, né? Eu participei, por exemplo, de um grupo de pesquisa que fazia o levantamento da produção científica em educação no Centro-Oeste. Então, envolvia a pós-graduação de várias universidades, né? Eu acredito que envolvia também de Minas, além do Centro-Oeste, tinha a participação do pessoal de Minas Gerais, lá da Faculdade de Educação. Então, era Tocantins, Goiás, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, contando com o Distrito Federal, né? Então, os eventos, né, assim, a leitura que o grupo fazia era muito mais interessante, porque as discussões não eram em torno de uma pós-graduação ou da produção de uma produção local, é uma produção do Centro-Oeste brasileiro. Então, eu acredito que isso é uma questão muito relevante, muito a gente deve levar para frente, para poder a gente estar discutindo mais e a gente estar buscando saídas aí para a gente conseguir estimular essa participação dos professores. Os professores precisam se conhecer mais, né? Acredito que a associação tem esse papel e a gente pensar também essas possibilidades. Eu gostaria muito de saber quem são os professores que pesquisam temas afins aos meus, para a gente poder trocar ideias e desenvolver pesquisas juntos. Obrigada. Desculpa, Paulo Sérgio, eu só colocar só mais uma coisa, eu gostei da fala do professor Wellington, só acrescentar, no IFRN também, nós temos a revista Performar, não é? Que está se encontrando como um espaço aí para a gente colocar nossas publicações, né? E também, assim, dar os parabéns, aqui, ao aproveitar esse espaço aqui, essa oportunidade, para dar os parabéns, porque agora vai haver um doutorado em rede, né? Um doutorado em ensino, e que isso vai ser importante, isso vai ajudar. Não é um doutorado específico, mas um doutorado em ensino, né? E aí, parece o IFCE, né? Que tá também envolvido. A Lourdinha, o pessoal aí, né? Só isso. Ô, Paulo, posso completar aqui, Paulo? Sim, por favor. É o seguinte, a professora Mônica, a Joia Mônica, ela até completou para vocês aí, não é uma pergunta, mas complementando mesmo, que a gente pode começar convidando outros IFES e núcleos de pesquisa para fomentar essas pesquisas, né? Agora eu tenho a Cristiane, que é uma aluna, tá, de licenciatura em dança do Instituto de Brasília, e ela faz uma questão. Seja bem-vinda, Cristiane, que bom tê-la aqui. Ela faz uma pergunta que é para os dois, vocês decidem aí para... Ela não nomeou, mas pode ser para os dois. Assumindo o trinômio docente, artista e pesquisador, como promover os devires dentro de uma pesquisa em arte? Então, como que a gente pode fazer isso? Esse devir aí. Arthur e Wellington. Esse devires é o seguinte, me parece que a visão é uma visão bem pragmática que existe da nossa área, que a arte, ela é muito ação, me parece que, por mais que, assim, os campos, como o professor Wellington bem falou, né, é um professor só de arte em cada campus, né, no IFRN é um privilégio, professor Wellington, porque no IFRN são 2 professores de arte de linguagens distintas por campo, entendeu? E isso é muito bom, isso ajuda bastante, eu dialogo bastante. Eu de música e a minha professora de artes visuais lá no meu campus. Só tem 2 campos que só é um professor de arte, é o campus Parelhas, e o pessoal aí pode tentar me lembrar o outro campus, o campus Lages. Só esses 2 campos, professor só, só um professor de arte, que é um campus, foram campos que fizeram parte da expansão, é um campus menor, tal. São menos cursos também. Mas nos demais campos 2 professores de arte, de linguagens distintas. Isso ajuda. O professor, eu gostei dessa pergunta, eu até anotei, né, esse devires aí. O artista, docente, artista e pesquisador. Porque são 3 coisas, Cristiane, distintas. São 3 coisas que não podem estar longe uma da outra, entendeu? É diferente e não é ao mesmo tempo. É prolixo, mas ao mesmo tempo um completa o outro, porque, como eu falei, nós somos seres iluminados. Porque, olha, nós temos que nos virar fazendo pesquisa,
fazendo extensão, sendo artista dentro e fora do IF, a gente é professor, a gente, no meu caso, e o meu e o do Paulo, a gente se vira em coordenação, a Juliana também é coordenadora de curso, e não sei o quê, e dá 10, 11 horas da noite, eu chego no campus de 10 horas, de 7 da manhã, tem dia que dá mais de 10 horas da noite, eu estou envolvido preparando aula, dando orientação por e-mail, tendo que separar material para eu estudar no piano também. Vez por outra alguém me convida, eu sou pianista também de igreja evangélica, da igreja batista, e assim, é um monte de coisa que não para, sabe? E parece que a gente não vive sem esse combustível. A gente gosta dessa movimentação. E eu digo isso a vocês, porque me parece, aí eu vou fazer um pouquinho, jogar um pouco de confete em cima da gente agora tudinho, isso parece que incomoda alguns colegas de outras áreas. Isso incomoda. Porque por mais que seja só um professor de arte, professor Wellington, em cada camp, a gente consegue abarcar os alunos todinho junto da gente. E esse povo fica, às vezes, chateado com a gente e vai continuar ficando chateado se depender de mim, sabe? Vai continuar, porque eu gosto do que faço. Eu gosto de fazer extensão. Eu boto os meninos para tocar, boto para pular, boto para tocar flauta em corredor, boto para cantar na frente da escola. Pego esses materiais todos e aplico o questionário e pego a observação, escrevo meus artigos e boto os meninos para apresentar. Fico lá na última cadeira, vendo eles apresentarem lá os artigos nos congressos, vendo apresentar os banners ou a apresentação de artigo completo. Eles ficam lá tudo tremendo de medo. Não tem nada não morre não. Se morrer, a gente compra um caixão, qualquer coisa. Mas não, ele não morre não. Apresenta os artigos. E quem disse que é somente a área técnica que pode apresentar artigo? A gente também pode. A arte é conhecimento, entendeu? Goste ou não goste, como já diz a música nossa aqui, queiram ou não queiram os juízes, o nosso bloco é de fato campeão. Queiram ou não queiram, nós fazemos conhecimento, construímos conhecimento. Então, Cristiane, são 3 coisas que não podem estar dissociadas. Artista, docente e pesquisador. Agora, não existe, Cristiane, vou dizer só mais isso aqui, viu, professor Hélio, para você falar, professor, porque quando eu falo eu não paro mais. Não há uma macumba, vou usar essa expressão, não há uma macumba que obrigue o professor de arte a fazer pesquisa. Não há. Eu não posso obrigar. Tem professor que só quer dar aula. Aí é uma questão dele. Mas eu não consigo conceber um professor de arte que só quer dar aula. Esse professor, ele não toca, ou ele não pinta um quadro, ou ele não tem uma obra, ou ele não tem uma performance de dança, ou ele não tem nenhum grupo teatral, ou nunca atuou num grupo teatral, ou nunca fez uma obra. Então, é complicado, sabe? É uma coisa que é professor de arte, aí vai ver aquela coisa, professor de arte, igual professor de arte em algumas redes, que infelizmente não tem a graduação na área de arte, né? É o professor de história. Eu mesmo tive aula de educação artística, era chamada educação artística no meu tempo, com uma professora de português, entendeu? E aí ela mandava colar as bolinhas lá na 5ª série. Colar as bolinhas, fazer uma imagem com as bolinhas de papel e não explicava. Não explicava, aí, com os pontinhos, mas não explicava que aquilo era arte do pontilhismo. Peraí, isso é arte? Sem explicar a fundamentação, sem dar um sentido? Eu vou levar uma música para os meninos cantarem, né? Eu vou mandar os meninos ficar o tempo todo na aula assim. Vamos marcar o tempo, minha gente. 1, 2, 3, 4. Isso não serve para nada. Eu digo isso na turma de sala de aula. E isso não serve para nada, né? Mas, aí é que tá. Você mostra a fundamentação disso aí, a pulsação, e vamos fazer um trabalho sobre pulso. O pulso numa música, assim, no frevo, o pulso numa música, no samba, o pulso na música de Beethoven. Aí eu estou dando um sentido. Deu para compreender, Cristiane? Mas, ao menos, essa é a minha resposta. Viu? É isso. Professor Wellington? Oi, Cristiane. O professor Arthur falou tudo aí, né, para você já. Assim, mas o que ele falou é o que eu penso também. Então, eu acredito que a área da docência, ela é retroalimentada pela questão da pesquisa. Como eu constatei nessa enquete que eu fiz com os professores, né? Então, os professores, eles colocaram que, assim, a pesquisa, a gente conseguiu compreender que a maioria dos professores, 80%, cadastram projetos de pesquisa, e quando esse professor não cadastra projeto de pesquisa, ele pesquisa sua própria prática.
na sua própria prática docente. Então, não tem como fugir da pesquisa. Porque se você está em sala de aula ensinando arte, você está trabalhando com a arte ou como área de conhecimento, ou você está produzindo arte com os alunos, né? Então, o que a pesquisa mostrou foi que os professores eles estão refletindo sobre isso de forma oficial ou de forma extraoficial, né? Então, a gente tem esse tripé que o professor Arthur falou lá no começo da fala dele, que ele não se dissocia, né? E uma coisa que é forte na nossa área é a questão da prática, né? Que a gente costuma desenvolver muito em relação aí, principalmente com a extensão, né? O professor Arthur falou aí dessa questão da paixão dos professores pela área de atuação, e isso reflete muito nos alunos, reflete, eu acredito que quando não reflete de forma profissional, porque a maioria não vai ser artista mesmo, mas reflete dentro para a vida, porque os alunos veem essa paixão que a gente tem pelo nosso trabalho, e quando eles saem, se formam, eles vão levar essa energia com eles para a vida profissional também, né? O importante não é a gente atuar numa área específica, é importante a gente atuar com aquilo que a gente gosta de trabalhar. E eu acredito que essa mensagem a gente passa para os alunos, né? Eu atuei 2 anos aqui em Aparecida de Goiânia, com coral. A maioria era um projeto de extensão, mas a maioria dos alunos que terminava as aulas às 5 horas, ficavam até às 6 horas para começar o coral às 6 e até às 7h30, porque eles queriam participar do coral. Então, ao invés de eles ir embora descansar, eles ficavam 2, 3 vezes por semana ali no coral para poder participar dessa coisa maravilhosa que é a arte. Então, eu acredito que a gente tem que dar mais visibilidade, dar sempre visibilidade para isso, né? E essa dissociação, ela não existe. Pode ser que a gente dê mais foco para a pesquisa, mais foco para o ensino, ou mais foco para a produção artística. Mas as coisas estão sempre ligadas e é sempre possível produzir conhecimento através dessa produção ou desse ensino. Ou com essa produção, ou para essa produção, para esse ensino. Obrigada. Paulo, posso seguir? Pode sim. Eu tenho 2 perguntas na sequência para o professor Arthur. Tá? A Márcia pergunta o seguinte: essa bolsa que você referiu no projeto do edital de pesquisa, de R$100 para o PIBIC do ensino médio, aqui no campus acaba não atraindo os alunos, porque as bolsas de extensão são de 240, chamam mais atenção, que deve ser do superior, imagino, né? Como poderíamos melhorar esse valor tão diferente para estimular mais ainda a pesquisa em arte e sobre arte? E na sequência tem uma outra pergunta que diz: quais argumentos fundamentaram a criação do edital específico para a pesquisa artística, esse tratando do mesmo edital? O que fundamentou o edital? Essa pergunta vem na sequência também. Arthur. Beleza, eu vou responder aqui, certo? A bolsa do PIBIC. Vou falar um pouco da realidade do nosso campus. A bolsa de extensão do nosso campus, ela é de R$300, né? R$300. E o PIBIC é R$100, mas aí, como eu falei, é R$100, mas são 3 bolsas. São 3 bolsas. Eu não coloco uma bolsa só, eu coloco 3, né? Para 3 alunos trabalharem juntos. E aí tem uma cláusula lá no edital que diz que é para o aluno dar 15 horas semanais. Mas isso é a critério do professor. Essas 15 horas podem ser no campus e podem ser fora do campus. Como as pesquisas que eu desenvolvo são pesquisas que os alunos... Eu já avisei essa questão do aluno não ficar muito no contraturno, são adolescentes, eles precisam estar em casa, então eu coloquei muita coisa para eles fazerem via Google Docs, e para nós marcarmos, sei lá, uma vez só no mês, a visita num espaço assim, tal. Veio essa pandemia e ficou realmente a coisa mais online, né? E mesmo agora, durante a pandemia, os espaços que nós estávamos investigando, que nós estávamos fazendo um survey sobre a questão das práticas musicais, o projeto do PIBIC Ensino Médio que eu tenho do ano passado. E aí teve que parar, né?
Então, por ser 3 alunos, eu delego atividades para cada um deles. E aí, gente, entra uma questão social desses alunos, a questão da carência deles. E eu não sei se, ou eu faço uma aula que eu atraio muito a atenção dos alunos, eu não sei. Eu não vou dizer que minha aula é boa, eu não sei se minha aula é boa. Os alunos dizem que é, não sei. Mas aí, eles se apaixonam pela questão da música e vão, professor, eu quero, briga para a questão da bolsa, eu tenho que fazer seleção para ter esses bolsistas, entendeu? Então, o que é que eu fiz? Agora vou lançar dois projetos, um pelo PIBIC-EM e o outro pelo Fomento Nosso. E como eu estou com 2 turmas de ensino médio, né, do 2º ano, eu vou fazer assim, eu vou pegar uma turma e vou colocar para o PIBIC, para as 3 bolsas, cada uma de R$100, e a outra turma eu vou ter que escolher um bolsista, infelizmente, para essa bolsa de R$300. Tanto a bolsa do Fomento Nosso, do edital de pesquisa nosso, é R$300, o edital interno do IFRN, como o edital de extensão, também com o Fomento do IFRN, é R$300, é o mesmo valor, certo? E aí, o projeto para os níveis superiores, eu tenho trabalhado alguns projetos, aí já foge um pouco da arte, porque é na área de metodologia. Eu também tenho projeto do PIBIC para o pessoal do ensino superior, né, que eu dou aula no curso de processos químicos e no curso de análise e desenvolvimento de sistemas, o TADS. Mas aí já é fora de arte, aí vai fugir aqui do assunto. E a outra questão, bom, eu não sei se eu respondi, né, essa questão, né, como fazer para estimular. Então, o estímulo que eu faço aos alunos é esse. E a outra pergunta que a colega fez, né, quais os argumentos que fundamentaram a criação de um edital específico para a área artística, é a Cristiane Herres, né, que fez essa pergunta. Então, qual foi a fundamentação? A gente reivindicou, Cristiane, a gente teve que reivindicar. Porque o que é que aconteceu? Nós estávamos submetendo projetos e o pessoal da área técnica estavam conseguindo, porque eles já vinham aprovando muito projetos anteriores, e um dos pontos que faz subir a pontuação dos editais é a participação em projetos anteriores, o currículo Lattes todo preenchido. Quem já teve projeto no IFRN, no meu caso, 4 projetos de pesquisa, então minha pontuação está razoavelmente alta, tanto pelas minhas publicações, como também pelos projetos anteriores. Então, a gente reivindicou, a gente fez uma reivindicação. E vou usar a expressão aqui sem nenhum problema. Eu tive que abrir o bocão. Fui eu que abri o bocão para o meu pró-reitor de pesquisa. Eu disse para ele, professor Márcio, nós precisamos ter um edital de pesquisa. E aí, como é que fica? Aí o pessoal o tempo todo consegue. Eu já tinha conseguido umzinho da vida, eu consegui. Fui o último colocado, mas eu consegui, em edital 2015. E aí, teve essa oportunidade, eu falei com ele, ele foi lá, né? E viu que tinha dinheiro, né? Tinha recurso. E aí, fomos e conseguimos 7 bolsas. Como o pessoal da educação física também já vinha reivindicando, nós colocamos também para a educação física, né? Por coincidência ou não, a área de arte foi quem mais teve projetos contemplados nesse edital 2016. Foram 4 projetos de arte e 3 na área de lazer e desporto. Agora, a gente procura fundamentar mais com a questão de mostrar que a arte é a área de conhecimento. É a área de conhecimento, né? Teve uma certa conquista. No primeiro momento, a gente se reuniu, todo ano, os coordenadores de pesquisa se reunindo 2, 3 vezes por ano, presencialmente, e algumas vezes, né, Arthurzinho aqui tocou nesses eventos, tocou no piano. Então ficaram assim, meu Deus, um coordenador de pesquisa que toca piano, que é pianista, nossa. Então, foi bem para eles uma coisa de outro mundo. Ter um pianista. Então, é aquela coisa, né? A gente consegue conquistar, né? E aí eu mostrei, arte é conhecimento e tal, e aí foi. A gente conseguiu. A fundamentação primordial, Cristiano, foi essa. Mostrar que a arte é conhecimento. Eu acho que eu deixo essa dica aqui para todos vocês. Mostrem isso nos campos de vocês. Produzam, escrevam, não tenham medo. Coloque, meta a munheca, rascunhe papel, pegue fonte bibliográfica, investigue, faça uma investigação prática da sua própria prática, como disse o professor Wellington. Não tenha medo, não. Agora, se a gente continuar naquela de
Professor que só dá aula, aí eu digo, viu? Tá complicado. Aí complica a mesma coisa, realmente. É isso. Professor Eliton? Essa pergunta foi para o... Foi Desculpa. para o Arthur. Pode continuar. Vai lá, Elton. Desculpa. E eu acho que essa pergunta também veio da Simone, tá, Arthur? Assim, só para contemplar a Simone nesse momento. Mas agora, para chamar os dois, eu tenho uma pergunta aqui que é para os dois. A Rosélia, ela faz o seguinte, para os dois, aí vocês decidem a forma de apresentação. Ela pergunta como vocês estão percebendo a implementação na Base Nacional Curricular Comum em curso na educação, visto que a arte é apresentada como itinerário formativo na área da língua portuguesa. É possível falar sobre essa questão e como ela está sendo abordada, o que a gente tem acompanhado? Posso falar primeiro? Pode, professor. Pode ser eu primeiro? Gente, eu vou pedir para falar primeiro, porque eu até estava fazendo uma pesquisa com os alunos sobre as escolas de tempo integral. Isso em 2019, né? Porque agora em 2020 o cenário mudou completamente. Mas essa questão da Base Nacional Comum Curricular, eu até estava conversando em uma apresentação esse ano com um grupo de professores, né? E a questão é bem complexa, porque o texto da Base Comum Curricular não é só nessa parte que ele é complicado, né? Como da música como itinerário dentro da linguagem, né? Mas a questão do texto em si não é o problema. A questão é como você interpreta esse texto e que políticas você coloca para poder desenvolver e como que você compreende qual que é o papel da arte. Quando a gente teve essa mudança no campo da administração, né, executiva, no campo da política no Brasil, a gente teve o lançamento da Base Nacional Comum Curricular em um contexto de desvalorização total da área de arte, inclusive foi cogitado a retirada da área da arte dentro da escola, né? Se nos arte-educadores não tivessem gritado, a gente não estaria mais na LDB, né? Dentro da Lei de Diretrizes e Bases, como conteúdo e formativo, né? Para o cidadão. Então, a forma como isso está sendo efetivado dentro da escola é com o retorno da polivalência, que alguns arte-educadores não vão questionar, vão dizer que existem práticas dentro da polivalência que são boas, mas a gente, dentro da música, a gente teve um retrocesso muito grande, a gente teve uma perda muito grande. É claro que a mudança da lei, a gente teve aquela questão da lei, da obrigatoriedade do ensino de música na escola, que depois foi substituída para a obrigatoriedade das linguagens, né, foi ampliado, mas essa não foi a questão foi que a questão da polivalência foi compreendida como sendo uma possibilidade de efetivação da Base Nacional Comum Curricular. Como que está acontecendo na prática dentro da escola? Os professores que estão lá no chão da escola, pública de educação básica, do ensino fundamental, principalmente no Fundamental 2, os professores estão trabalhando por bimestralização, né? No primeiro semestre o professor trabalha música, no segundo ele trabalha artes visuais, no terceiro ele trabalha dança, no último ele trabalha teatro. Então, o que acontece? Ano passado a gente estava pesquisando sobre as escolas de tempo integral, porque na escola de tempo integral o aluno fica até 5 horas da tarde. Não dá para ele ficar fazendo só português e matemática. Então, o que a escola faz com o menino? Dança, teatro, aí vem flauta doce, violão, coral, banda, grupo de percussão. Então, a gente estava pesquisando justamente esse espaço porque seria um espaço de atuação dos nossos alunos, né, aqui da licenciatura em música.
Mas quando a gente estava com o estágio lá em 2000, desde 2018, a gente percebeu que essa questão da bimestralização, que é o nome usado aqui em Goiás, estava muito forte, e a questão da polivalência estava fazendo isso com os professores. Alguns amigos meus, alguns alunos, inclusive, que já dão aula nas escolas privadas, né, de educação básica, foram mandados embora, porque o pessoal da escola, a coordenação, a direção falou, olha, a gente não precisa mais do professor, porque o professor de artes visuais pode trabalhar música com os alunos. Então, a gente perdeu com essa lei, e não é por causa do texto, a gente perdeu na lei por causa da situação, da interpretação que está sendo feita, e porque isso vem a calhar, né? Isso vem a calhar com aquilo com o que se quer nesse momento, né? Que é justamente a diminuição da qualidade da formação do nosso cidadão, do cidadão brasileiro. Arthur, você quer comentar algo? É o seguinte, a minha mensagem vai principalmente para os estudantes que estão aqui nos ouvindo, o seguinte, provavelmente a nossa associação, nós vamos debater, eu acredito que no próximo encontro, inclusive no próximo ano, com a graça do Divino Mestre, iremos nos reunir, próximo ano, presencialmente, iremos debater sobre essa temática da BNCC, porque é o seguinte, alguns colegas irão se aposentar, alguns colegas de arte irão se aposentar, talvez não muito, poucos, e nossa associação terá que brigar para que essas vagas continuem com arte, porque senão vai ser preenchido por outras áreas, e aí vai a minha mensagem para vocês, alunos que estão aqui nos ouvindo, façam concurso, preencham essas vagas e fiquem nessas vagas. Por quê? Porque essas vagas não vão ser vagas para as capitais, serão vagas para os campos bem distantes, né? Serão vagas para os campos distantes das capitais, vagas de interior, né? Então, a minha orientação fica para vocês fiquem nessas vagas. Porque a gente, quando entra em campo do IFRN, eu mesmo comecei no interior, acho que praticamente todos aqui que estão aqui, que são professores dos IFES, raramente um ou outro aqui começou, os que já estão há algum tempo, um ou outro começou na capital, viu? Não houve isso. Então, a ABEM, a Associação Brasileira de Educação Musical, ela, durante um bom tempo, ela batalhou e batalha até hoje pelo espaço da música, o espaço das artes na escola, entendeu? E há um estudo, se quiser, eu vou até colocar no grupo dos docentes, e quem aqui não tiver em grupo nenhum de docente, pode até colocar no chat aí, pode colocar seu e-mail, depois a gente faz um print aí de todos os e-mails. Eu vou colocar um artigo que fala sobre a questão do ensino das artes. Em alguns países que foi feito esse estudo, agora não me lembro o autor, mas que para muitos dirigentes, muitos gestores de educação, governadores de estados, né, incluindo dos Estados Unidos, eu digo aqui sem nenhum problema, a arte é colocada como algo na escola para divertir aluno, veja bem, viu? Para divertir aluno, para entreter o aluno, para complementar a carga horária da própria escola e do aluno e tal. Então, eu fico, poxa, e aí, como é que a gente fica? E aí eu falo novamente a questão da nossa resistência enquanto área de conhecimento. O que é que estamos fazendo para mostrarmos a nossa atuação, nossa resistência diante de um cenário como esse? Como vai ser? Nós do IFRN batalhamos o ano passado para mantermos ao menos nossa carga horária, mantermos a quantidade de aulas que nós temos. Alguns outros campos de institutos federais a nível de Brasil conseguiram manter a carga horária, conseguiram ampliar. Ainda tem instituto que só é uma aula por um único semestre, o curso todo do aluno. E aí conseguiram ampliar, né? Teve casos aqui. Não vou falar os nomes, até porque eu não tenho muita propriedade para dizer. Mas quero dizer a vocês que se há essa dificuldade em relação à prática, imagine quanta pesquisa. E aí, mais uma vez, eu torno a dizer aqui, que nós façamos pesquisa para nós não darmos brecha, entendeu? Para nós mostrarmos nossa voz e nossa vez, que nós utilizemos as oportunidades dos editais. Não tenham medo. Mostrem a voz e a vez de vocês. Todos aqui são competentes, têm condições de concorrer aos editais de pesquisa. Publiquem, né? E aí, diante dessa BNCC, vamos utilizar da nossa criatividade aí também.
Será que a BNCC, ela nega esse espaço para pesquisa em arte? Né? Ela tenta diminuir, ela coloca a arte como área do conhecimento, né? Então, precisamos realmente fazer esse advocacy, né? E assumirmos essa resistência e termos a resistência de fato. Viu? É o meu pensamento. Mais alguma pergunta, Kênia? Sim, tem mais duas aqui na lista. Eu vou juntar uma aqui para os dois. A primeira vai direto para o Arthur, porque ele explica a pesquisa em arte e sobre arte, né? Em arte, a pesquisa do artista sobre o seu trabalho, e sobre arte, a análise da obra de arte, da história da arte, e por aí vai. Bom, a Rita perguntou o seguinte: a quem compete essa classificação dentro dos editais? Pesquisa em arte ou sobre arte, e aí eu acrescento, ou o edital que você se referiu, ou todos os editais, sempre tem essa possibilidade das duas vertentes? E aí, na sequência, já podendo os dois responderem, a Elza pergunta também, como a gente está falando de pesquisa, ela quer a opinião de vocês sobre a importância da participação de nós, professores de arte, nos eventos científicos para a divulgação desses projetos. Ok? Para Arthur, e depois o Wellington também, nessa questão da divulgação dos projetos, em ou sobre arte. Eu acredito que os editais, Rita, eles permitem, como eu coloquei, os editais do CNPq, o edital nosso do IFRN, eu acredito que tantos outros editais, a menos que venha especificado, que é para a área técnica, é para a área tecnológica, é para a área das engenharias e tal. Mas no nosso caso, nós vemos que os editais, eles permitem. O que acontece é o professor que não escreve projeto. A pesquisa sobre arte e em arte, né, como você colocou aqui, eu acredito que é uma oportunidade do professor fazer os dois. O professor, ele utilizar os dois momentos, em arte e sobre arte, a pesquisa nos contextos, a pesquisa sobre suas práticas. Prática artística tem todo o contexto, né? A música que é tocada, aquela prática de dança, né? Aqui não, que eu estou aqui em Pernambuco agora, lá em Nova Cruz, em Nova Cruz e nas cidades adjacentes, existe a música do Boi de Reis, entendeu? E ninguém pesquisou isso lá até agora, né? E eu pretendo começar essa pesquisa, já há tempo já venho esse desejo, porque não é só a música, mas a manifestação, é dança, a encenação, é tudo. Eu tenho que me juntar aí com alguns professores do IFRN para fazer isso. E aí, os editais, eles não negam isso. O que acontece é o professor que não escreve, é o professor que não participa, é o professor que muitas vezes se sente com medo de participar muitas vezes, porque, como eu disse, nós tivemos esse edital de arte aqui, porque foi uma reivindicação nossa, porque os professores de arte estavam reclamando que não conseguiam ter a pontuação suficiente para ser contemplado com bolsa, etc. e tal. Foi feito também um outro modelo de edital, que eu nem falei aqui, edital de fluxo contínuo, que é aquele edital que o ano todo o professor pode submeter, desde fevereiro ou março do início do ano, até o mês de dezembro, para que o professor ele possa submeter esse projeto a qualquer tempo, sem bolsa para aluno. E aí, como é que vou chamar atenção para um aluno fazer desenvolver uma pesquisa com um aluno voluntário, sem bolsa? Como é que fica? Isso não é nem só em arte, em qualquer outra área, não é? E aí, eu acredito que é o professor, Rita, eu acredito que essa pesquisa em e sobre arte, os editais, eles permitem fazer. Eles têm espaço para isso, a não ser que ele já tolha isso desde o começo. E a outra pergunta você pode ler novamente aí, Kênia? Só para aproveitar para passar a vez para Posso sim. Ok, é da Elza, repetindo. Qual a importância que vocês, os dois professores, veem da participação em eventos científicos para divulgação dos projetos de arte? Os eventos, veja bem, aí volto novamente, os eventos também, eles dão essa abertura. Nós temos a CECITEX no IFRN, que é um evento institucional que ocorre anualmente. Esse ano nós não vamos ter devido a essa pandemia, mas é um evento que engloba trabalhos de extensão, pesquisa e eventos culturais no IFRN. Ano passado, eu levei trabalhos de extensão, trabalhos de pesquisa,
toquei para os meninos, meus meninos apresentaram um quarteto, levei a apresentação artística, levei outro grupo que eu coordenava, eu toquei, apresentei trabalho de extensão e apresentei trabalho de pesquisa. Foram 7 certificados que eu tive. 7, entendeu? Então, assim, há um exemplo nosso aqui. Eu posso levar a minha habilidade artística, mas eu posso levar o trabalho escrito, entendeu? O professor de arte, ele só toca, ele só pula, ele só dança, ele só faz peça de teatro, ele só pinta um quadro, não sei o quê. O professor de arte, ele produz conhecimento. E ele tem um espaço. Agora, eu torno a dizer, é o apoio institucional. O apoio institucional, o apoio da gestão é fundamental nesse sentido. Porque o professor, ele pode até querer, e tem outros espaços também. Nós teríamos agora também em Natal, né, a sociedade SBPC também, e que tinha momentos, espaços para apresentação de trabalhos artísticos também. Então, eu acredito que o professor, ele tem, a questão agora é o professor, e também o incentivo institucional da gestão para que esse professor, ele participe. Mas acredito que o professor, ele mostrando esse trabalho, o pessoal ficou encantado, né, quando me viu tocar, né, eu toquei o Forelise de Beethoven, uma música que eu estou até enjoado, vou parar de tocar essa música. Então, o pessoal achou lindo aquilo ali, a coisa mais linda do mundo, né, mas aí eu toquei, e o pessoal achou interessante, mas eu vou parar, Rita, de tocar essa música, eu estou enjoado daquilo ali. É igual aquele prelúdio de Rachmaninoff, eu vou tocar aquele prelúdio de Rachmaninoff, que ele tocou nos Estados Unidos, ele teve horror daquele prelúdio que ele tocava, e ele mesmo parou, ele teve ódio daquele prelúdio, o Rachmaninoff. Então, eu já tomei ódio de Forelise, não vou tocar aquilo mais, não. Mas é isso, é a oportunidade mesmo. Professor Wellington? Não, pois é. Eu vou discordar do Arthur só num ponto, né? Porque eu acho o seguinte, que os professores, é claro que, como diz o Arthur também, né, discordando em parte, mas concordando em parte também, né? Nada obriga os professores a trabalhar com pesquisa. Mas a nossa área, nós somos muito, muito cobrados para a extensão. E nem sempre sobra tempo para o professor. A gente não tem aquela questão de destinação do tempo específico para desenvolvimento de pesquisa, né? Mas eu acredito, então, assim, que não é só uma questão de culpa do professor, ou que é só o professor, não. A gente tem que construir essa cultura, né, desse fortalecimento aí do tripé do ensino, pesquisa e extensão, como diz a nossa colega que estava participando, né, essa questão do professor artista pesquisador, a gente tem que fortalecer essa ideia, para os professores procurar sair do isolamento, professores procurarem participar dos eventos, né, como diz a Elza aí, é muito importante as comunicações, a publicação em anais, a publicações em revistas acadêmicas, né, para a gente poder dar essa visibilidade. Agora, eu concordo quando o Arthur fala que o professor tem que dar a sua cara a tapa, né, tem que colocar os outros, se colocar presente aí nos eventos, aproveitar. A CESITEC é um evento, acho que todo instituto tem, e tem espaço para a gente poder estar aproveitando aí para participar. Eu sempre estou participando, sempre coloco os alunos também para poder, os alunos que estão desenvolvendo pesquisa, alunos de TCC, iniciação científica, a gente está sempre participando aí dos projetos e dos eventos também. Então, eu acredito que é uma coisa, é uma questão orgânica, né? A gente não tem só ensino e só extensão, a gente tem que também abraçar a pesquisa e tentar fortalecer. Eu acho que dentro da área de artes, né, a gente costuma falar que dentro do campo geral a extensão é o primo pobre, né? Mas para a nossa área, talvez a pesquisa seja a área que a gente tem que fortalecer mais. É isso aí. Professor, deixa eu só lhe dizer uma coisa, aí você discordou, mas claro, né, que a gente está aqui num ambiente de debate. Nós somos cobrados pela extensão, professor, mas aí no nosso edital de extensão nosso, do IFRN, a pessoa que submete um projeto de extensão tem lá um item que a pessoa necessita publicar. Ela necessita publicar. E aí essa publicação já serve como uma produção acadêmica, né, para o professor. E é uma publicação até simples, é um banner, etc. e tal. Né? Eu mesmo já ajudei até pessoas de outras áreas, né, a fazer. Eu também dou a disciplina de iniciação à pesquisa em outras disciplinas. Eu não sei nos campos de vocês, mas no nosso caso, no IFRN, iniciação à pesquisa, os alunos fazem isso até no nível médio, pessoal do integrado. Então, eu acredito, professor, sim, nós somos cobrados, realmente. Mas se o professor não der a cara a tapa, não vai sair.
Não sai de forma alguma, entendeu? E eu fui muito cobrado. Logo quando eu cheguei no IFRN, eu fui cobrado. Olha, a razão de você estar aqui, Arthur, é que você colocar práticas de música. Então, eu disse, certo. Eu coloquei prática e coloquei a pesquisa. Se eu não tivesse feito isso, eu não faria. Agora, sim, isso realmente é uma questão mais institucional também. Eu acredito que precisa haver uma institucionalização e uma vontade da gestão. Volta ao NCC, no IFRN, foi colocado, no concurso que eu fiz, foram chamados, me parece que 11 professores de música. 11. Por quê? Porque houve uma questão institucional, houve um debate sobre aquela lei que instituiu a música na escola, tudo mais. E o reitor, naquela época, por beldade, né? Deus providenciou, colocou o filho dele para estudar piano também, desde a adolescência. Vamos colocar música no IFRN. E aí a coisa despontou. Hoje nós temos mais professores de música do que professores das outras linguagens no IFRN, né? O antigo reitor naquela época. Então, eu acredito que o espaço, ele existe, os editais, eles permitem. Agora, e o professor? Né? O professor, ele precisa entender que ele necessita colocar. Se ele não colocar, eu não vou saculejar o professor, pegar ele no pescoço e escreva seu desgramado. Ele não vai fazer isso. Não vou fazer isso, né? Mesmo eu nesse pernambuquês aqui, mas eu digo, seu danado, vai, escreva. Quer que eu ajude? Eu lhe ajudo. Eu me coloco à disposição. Mas aí não há essa macumba que faça o bexiguento do professor escrever um projeto de pesquisa. E muito menos publicar um artigo numa revista, né? Todos que têm mestrado, doutorado aqui sabem. É uma arte, né? Nós somos artistas até nisso, né? A questão de escrever, tudo mais, ter aquela paciência, todos aqueles critérios da escrita, né? Vocês que são futuros professores, viu, Cristiane Castro e os demais, vão se preparando, que é assim mesmo, viu? Tem que tocar, tem que fazer tudo, tem direito. Tocar, dar aula, escrever, fazer extensão, fazer tudo, entendeu? Você arranje tempo no futuro. É assim mesmo. Antes de passar para a próxima pergunta, se me permite só fazer um complemento, né, que eu acho bastante salutar essas duas falas, né, porque, assim, nós hoje no IF somos uma rede, né, é isso que se fala sempre, é isso que sempre tem se dito, e o Brasil, por ser tão grande, somos muito diferenciados e muito diversos. E uma coisa que eu percebo, principalmente ao meu contato com o encontro, ao meu contato nesses espaços que a gente tem hoje tido, né, com vários professores de artes dos IFs, é que a gestão burocrática é muito distinta, né? Então, do Rio Grande do Norte ao IFG, você tem aí que é hoje quem está aqui, né, sendo contemplado nas falas, tem uma diferença, né? Você já percebe nessa fala sobre essa questão de como os professores estão entrando nesse campo da pesquisa. Aqui no IFMT eu já percebo diferente, por exemplo. É uma batalha muito ingrata, às vezes, né? Eu tiro aqui pela nossa região. Nós somos um IF que está numa região enorme, que é o Mato Grosso, e cada campus fica a pelo menos 500 quilômetros do outro, onde apenas um professor está. E está nessa batalha é muito difícil. Né? Eu, como coordenador, hoje eu tenho tentado trazer essa aproximação, essa luta em coletivo, eu quero frisar isso aqui, essa luta em coletivo, né? Daí a importância desse espaço, desse encontro nosso, não só do encontro nacional, mas da nossa associação, é o que tem dado mola para que a gente brigue por esses espaços, por exemplo, com os editais que o IFRN já tem. Né? E aí, assim, que seja possibilitado a todos pesquisar. Se o professor de arte não faz, ele não faz porque não quer, mas que o espaço seja possibilitado, né? Que aqueles que tenham a vontade e o desejo possam ingressar nesse espaço e mostre, porque a gente tem muita gente, né? O pessoal aí fazendo mestrado, doutorado, compartilhando as pesquisas, mostra uma capacidade grande, né? E a gente vê que não temos isso e que o governo está cada vez mais cortando nossas pernas. No dia 24 de abril, foi lançada uma portaria que diz quais são as áreas prioritárias. E o IFRN acabou de mostrar que a gente tem aí um edital de pesquisa, não só um edital de pesquisa com bolsa PIBIC-M, né, como um edital específico para a área de artes. Aqui no IFMT a gente não tem, foi dito claro, o CNPq cortou as bolsas para as áreas que não são prioritárias. Então, os projetos que serão contemplados com bolsas PIBIC e PIBIC-M são essas áreas que estão na portaria. Né? E aí, como é que a gente fica?
como é que a gente faz pesquisa, né? Se eu não vou poder receber uma bolsa para o meu aluno, se eu não vou conseguir incentivá-lo, né? Então, eu gostaria só de complementar que a gente precisa trabalhar em coletivo, e esse coletivo nacional nos dá força, porque agora eu volto para a minha pró-reitoria de pesquisa e digo, olha, lá no IFRM, eu tenho professores de artes pesquisando, com bolsas, tá? Por que aqui no FMT não tem? E aí imagino que essa realidade se repita em alguns outros campos, em alguns outros IFs, né? Então, ressaltar essa coletividade, que já foi falado antes, né, de pesquisa com vários professores de vários IFs institucionalizados, com publicação, com grupos de pesquisas de pessoas que tenham afinidades, enfim, a coletividade para que a gente possa ocupar os espaços, né? Uma fala que eu ouvi da Mônica Mitchell, lá de Goiás, ocupar os espaços para que a gente possa existir, né? Assim como na BNCC, assim como em outros que estão tentando nos surrupiar, tá? Então, Kênia, pode fazer a próxima pergunta. E essa é a nossa proposta mesmo, né? Ocupar os espaços. E uma forma de divulgação, só para lembrar que nos nossos encontros nós também temos a oportunidade de divulgar as pesquisas, né? Através das apresentações, de artigos. É uma oportunidade que a gente tem de ocupar esse espaço aí, né? Bom, eu acho que essa é a última pergunta, mas vamos lá. Do Renan, para o Wellington. Volta a sua pesquisa, Wellington. Aí ele quer saber, uma curiosidade, né, um esclarecimento, se sua pesquisa coletou e classificou teses, dissertações e ou artigos científicos publicados no Brasil. Levando isso em consideração, se foi dessa forma, gostaria de saber se as pesquisas na área de música aumentaram gradativamente ou são recentes. Teve um fluxo maior em algum ano específico? Wellington. Pode ir, professor. Não, pois eu pesquisei as teses que têm a temática educação musical, né? Não necessariamente no título, mas como problema central da investigação. Encontrei, até o ano de 2017, eu encontrei 300 teses. A primeira tese foi desenvolvida no Brasil em 1989. Inclusive, a professora que desenvolveu essa tese, ela desenvolveu lá no Rio Grande do Sul, lá na Faculdade de Educação, e ela me mandou depois em PDF, entrei em contato com ela, e ela ela digitalizou, me mandou para a biblioteca e tudo mais. A nossa pesquisa é muito recente em educação musical, né? Mas, assim, falando sobre essa questão do tempo, a pesquisa ela é recente porque a maioria das teses elas foram desenvolvidas a partir do ano 2000. Então, é uma produção que eu costumo dizer que é uma produção do século XXI. Né? Até o ano 2000, a gente tinha um grupo muito pequeno de teses ali, talvez umas 30, 40 teses. Né? Então, a gente tem uma perspectiva para a multiplicação da produção. Né? Eu estou falando das teses porque foi o meu foco, mas se a gente for ampliar para as dissertações aí, para os artigos, a gente tem um mundo enorme pela frente aí de produção para catalogar, né? Então, a questão da produção é essa, é uma produção no caso do século XXI. E uma questão interessante é que a participação da área da música, né, foi muito importante o desenvolvimento da pós-graduação em música, né? A gente tem quase que 50% das teses sendo produzidas nas faculdades de educação, na pós-graduação em educação, e a outra metade, quase toda, né? Quase 50% aí, da outra metade sendo desenvolvida na pós-graduação em música. Algumas teses em pós-graduação em arte, outras em pós-graduação em outras áreas. A gente tem até medicina, engenharia, mas é muito forte a questão da semiótica, da filosofia. Mas é quase meio a meio, a metade na educação, a outra metade na música, e nós temos hoje cerca de 20 mestrados em música no Brasil, ou mais, talvez 21, mas quando eu terminei a tese, a gente tinha 19, e a gente tem 10 programas de doutorado em música. Então, a pós-graduação, em estrito senso, a gente estava até falando que a gente tem 800 professores, né? A gente tem revista, a gente tem aí o mestrado,
Então, os mestrados, então a gente tem que pensar em um doutorado em arte, né? No Instituto Federal. 800 professores, então vamos, né? Colocar esse povo para trabalhar. O Wellington, tem mais uma questão aqui da Rita, que é para o Wellington, então vamos aproveitar aí na sequência, que ela pergunta sobre o PIBID. Pontos positivos e negativos para a arte nos institutos federais. O que você pensa disso? Você poderia falar um pouquinho? Pois é, então eu participei do PIBID no edital anterior, eu acompanhei um pouco os professores que estavam trabalhando com o PIBID aqui no campus Goiânia, Instituto Federal de Goiás, campus Goiânia. A gente estava com uma dificuldade muito grande em relação à gestão dos estudantes no contexto das escolas e tudo mais. E a minha experiência foi muito boa, porque quando a gente fala sobre formação de professores, a gente tem uma figura que eu costumo dizer que é muito importante, que é o professor da escola. Quando a gente tem um professor lá no contexto da escola que desenvolve um projeto legal, que tem paixão e tal, que, assim, sem idealização, né? Mas um professor que desenvolve um projeto que é exemplar para os estudantes, a gente tem um parceiro muito grande para a formação dos professores, tanto no contexto do estágio, quanto no contexto dessas bolsas, como o do PIBID e também da residência pedagógica. Então, eu acredito que essa questão que nós falamos agora da interinstitucionalização, nossa, palavrão, né? Essa questão da relação com as escolas é muito importante para nós que trabalhamos com cursos de licenciatura. A gente tem que ter um contato muito, muito de perto e também chamar os professores das redes para participar dessas pesquisas, fazer esse contato aí funcionar de forma bem amplificada, né? Como eu estava falando anteriormente, né, a gente tem que dar visibilidade para esses projetos, para essas ações aí. Aí você falou que a Mônica fala sobre a questão de ocupar os espaços, né? Então, eu penso assim, a gente tem que sair do isolamento, né, fazer essas redes, ocupar os espaços e dar visibilidade para a nossa área. Mais alguma pergunta? Eu não sei se a Rita queria ouvir isso, ou se ela queria, se a pergunta dela era... Não sei se respondi a pergunta da Rita. Acho que sim. Ela está balançando a cabeça. Bom, como a gente está já caminhando para o final, acho que as perguntas a gente não vai receber mais nenhuma inscrição. Mas eu tenho, não é uma pergunta, mas já foi até esclarecido, a Juliana já respondeu, mas eu gostaria de passar a palavra para a Rita, para que ela possa comentar mais uma vez sobre a organização do nosso encontro nacional. Eu vi que a Juliana já respondeu no chat, mas, assim, por favor, Rita, fala da organização do nosso encontro do ano que vem e dos próximos encontros. Eu acho que é isso que, do próximo encontro aqui no Arte Pro Novos, eu acho que isso pode ser para finalizar, que alguém já perguntou aí também. Tá bom? Obrigada, professor Arthur também. Bom, eu queria dizer para vocês que a gente tem tomado nota dessas sugestões. O Wellington fez várias sugestões. Você vai fazer esse fechamento, Paulo? Rita, eu iria, mas se você quiser, fica... Não, tudo bem. Eu falo, então, só do Arte Pro Novos, eu acho que o Paulo vai fazer melhor. Eu queria convidá-los para o Arte Pro Novos da semana que vem, que vai ser no dia 15, quarta-feira que vem. O tema vai ser Afro-Brasilidades, Arte e Arte Educação nos IFES. Como é que a gente tem feito essa relação, como é que esse tema tem sido tratado nos projetos, nas componentes de arte, como é que as artes têm abarcado esse tema, né, tão importante. Afro-Brasilidades e o ensino de arte nos institutos federais. Então, também, esse tema também foi escolhido por conta da Lei 10.639, e da implementação dos NEABs nos campos dos institutos federais, né?
E a gente, então, vai ter a professora Luciana Lima, que vai ser a acolhedora, que vai fazer a mediação aí para nós desse bate-papo, o professor Estevão, do Rio Grande do Sul, e a professora Nelma, do IFE Baiano, que serão os expositores. A gente vai divulgar o link depois para vocês, mais à frente, mas também vocês podem acompanhar pelo Instagram. A gente gostaria de ter vocês aqui, acho que é um tema bem pertinente, atual, importante. Essa lei, ela tem um período para ser implementado, né, esse tema da afro-brasilidade tem um período para ser implementado, já está vencendo, e a gente precisa ver como é que os IFES estão trabalhando isso. São pesquisadores que estudam esse tema, né, que vão falar com a gente. Então, está todo mundo convidado. E, mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês. Estamos muito felizes. O objetivo da associação é esse mesmo, traçar estratégias para a gente se fortalecer. Nesses encontros, a gente conhecer essa rede que é tão diversa, né, tão ampla e diversa, e tão própria, que tem sua identidade, né, nessa diversidade. E a gente precisa aprender a lidar com essa diversidade, como sendo essa nossa identidade. E agradecer os meninos aí, meninos gatinhos, Arthur, Paulo e Eliton, pelas falas. Obrigada, gente. O Paulo vai continuar. Kênia, só para esclarecimento, a questão do encontro era dos encontros nacionais? Ou era mesmo... Sim, do próximo encontro nacional e também do Arte Pro Nobis. Mas a Rita já falou, agora só do encontro nacional. Já foi respondida, é só para reforçar. Rita, você gostaria de comentar sobre o nacional? Sobre o encontro nacional? O encontro nacional estava previsto para acontecer em Fortaleza, né? Cada ano a gente realiza num instituto federal diferente. O ano passado foi no Paraná, em maio, né? E em cada encontro a gente vota lá, a plenária do encontro vota onde será realizado o próximo. Estava definido, então, que seria esse ano, por volta de outubro, no Ceará. Mas com a pandemia, a gente decidiu por não realizar o encontro. Algumas pessoas até falaram, a gente podia fazer de forma remota e tal, mas o pessoal do Ceará e alguns professores também daqui da diretoria, enfim, preocupados com a maior parte dos institutos que estão retornando às atividades remotas e todo mundo nessa dificuldade, nesse medo, né, do que será, né, esse retorno, com medo de não dar conta, né, e preocupado e planejando muito, e muito ocupado com esse retorno, a gente achou melhor, então, deixar para fazer o ano que vem, mas continua sendo no Ceará, a gente só vai passar para mais para frente um pouquinho. Esses encontros a gente recebe estudantes e professores, né, ele abarca essas 3 vertentes, que é a extensão, a pesquisa e o ensino. A gente tem publicações, a gente tem espetáculos. É um encontro que, além de ser acadêmico, ele também é festivo, ele é onde a gente se encontra, se junta, se reconhece, e nesses encontros a gente fortalece a nossa luta também. Então, é bem bacana, estão todos convidados. Beleza. Agora, para a gente encerrar o nosso momento, eu vou abrir um pouquinho a fala só para dar essa palavrinha final. Né? Vou começar com o professor Arthur. Você gostaria de falar alguma coisa, prof? Quero agradecer aqui a oportunidade de debater um pouquinho com vocês, um pouquinho não só da experiência, mas um pouquinho de também instigar vocês para que não desistam. Vamos continuar resistindo, vamos procurar mostrar o nosso espaço, vamos mostrar, temos espaço de trabalho mostrando competência, e competência todo mundo tem, e vamos nessa, não vamos desistir não, e vamos continuar uns ajudando os outros também, não é? O que precisarem de mim, podem aí me procurar, né, vocês me encontram aí nas redes sociais, Arthur Fabiano, Facebook, Instagram, vocês me encontram aí, né, e eu anotei 2 e-mails, vou colocar no grupo dos professores de arte, o texto que eu falei é um texto em inglês, eu vou colocar, e eu vou colocar, acredito que a resenha, a crítica que eu fiz desse texto, eu vou colocar o texto em inglês, viu? Vou colocar no grupo, vou colocar em outros grupos que eu divulguei também, vou colocar esse texto aí, né, que eu falei.
a todos a oportunidade. Professor Wellington? Então, eu quero agradecer também, né, a participação, pelo convite, estar participando aqui com vocês, então, dessa live. Quero pedir para mandar o link, né? Vocês não esquecerem de mandar o link para a gente também estar divulgando aí nas nossas redes. E foi um prazer conhecer o Arthur, Paulo, Rita, Juliana, todos vocês aí dessa equipe maravilhosa. É um prazer, então, a gente tá junto. E Ceará nos aguarda, né? Então, vamos torcer para tudo dar certo, para a gente se encontrar nesse presencial, que vai ser muito bom também. A gente coloca à faz... disposição, porque deve e for preciso, a gente está junto. A gente faz um levantamento depois das sugestões dos professores e do pessoal que participou do encontro, para a gente encaminhar algumas ações da AMPAIF. Ok. Então, gostaria de agradecer também, professor Wellington, professor Arthur, foi uma honra estar ao lado de vocês nesse encontro de hoje, um tema tão importante. Agradeço pela contribuição, agradeço por terem topado, né, a gente falar um pouquinho mais sobre pesquisa nos IFs. E para todo mundo que está participando, obrigado por ter vindo, tá? E espero que todos vocês venham no próximo também, para a gente continuar debatendo e discutindo assuntos que são importantes para a arte e para a nossa realidade no todo o IF como uma rede, tá? Então, a gente se encontra no próximo. Obrigada. Faltou o aboio. Hoje o apoio não tem. A Lourdinha era mais experiente. Cadê a cor? Gente, eles pediram para não contar que lá nos encontros o pessoal gosta de uma cervejinha também. Ops! Não era para falar, não, né? Desliga a gravação aí. Tá certo. Cadê, Arthur?